Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal, da nossa escola, né, da Teologia Católica. Vamos então gravar o nosso vídeo de hoje. E antes de falar do tema de hoje, que é um tema muito interessante, que muita gente tem dúvida, vamos pedir a Deus que nos acompanhe, que a gente possa fazer um vídeo que possa esclarecer todas as nossas dúvidas, para que a gente possa viver melhor a nossa fé cristã. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos e amigas. Estamos aí, né, para gravar mais um vídeo aí para o nosso canal Escola Teológica Católica, ensinando, né, a doutrina católica para a gente poder aprofundar mais e amar mais a nossa igreja, né, que a gente não ama a quem a gente não conhece, tá bom? E hoje, o tema que eu vou abordar hoje é um tema interessante que muita gente tem dúvida, muita gente pergunta, né? E poucos têm a resposta. Só a fé cristã pode nos colocar um pouquinho de luz nesse tema tão fascinante, né? Que muita gente se debruça, né? Muitos escritores ao longo dos tempos se debruçaram sobre essa questão, né? Os cristãos, né, os autores cristãos, eles estudaram muito essa questão, né? Os doutores da igreja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, e outros santos, né, estudaram muito essa questão. E hoje eu queria abordar esse tema aqui, né, não para a gente poder explicar 100% o que é um mistério, né? Aquilo que é mistério, a gente não consegue explicar 100%. Igual Deus, né? Eu fiz um vídeo aqui falando quem é Deus. Então a gente colocou um pouquinho de luz naquilo que Deus revelou, mas Deus é um mistério. E esse tema de hoje também é um mistério. Se Deus é bom, né? Nós afirmamos, a Bíblia afirma que Deus é bom, né? Só Deus é bom. Por que existe o mal? Da onde provém o mal? Né? O sofrimento, a morte, não é? Por que os inocentes sofrem? Né? Você até entende quando uma pessoa ruim sofre. Agora, um justo, né? Uma pessoa que serve a Deus, né? E ela sofre. Por que ela sofre? As crianças. Por que nasce uma criança defeituosa? Não é? Nasce uma criança sem perna, com olho só, não é? E a gente vê aí com câncer, não é? Por que acontece isso? Por que nós sofremos? Por que o mal? Da onde vem o mal? Se Deus é bom, por que né, ele manda o mal? Será que Deus manda o mal realmente? Mas nós não afirmamos que Deus é bom? Então, todas essas perguntas, esses questionamentos que a humanidade faz já, desde que a humanidade é gente, né, desde que o mundo é mundo, que as pessoas perguntam, né, de onde vem o mal? De onde procede? Por que Deus, né, ele manda? Muita gente, né, afirma isso, né, que Deus manda o mal. Deus manda ou Deus permite? E aí? O que nós podemos colocar? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que só o cristianismo tem essa resposta, gente. Você não vai
achar essa resposta nas outras religiões, tá? Você vai ver teorias, tá? Teorias você vai ver. Não é o karma, você sofre porque é um karma, não é que você está sofrendo de vidas passadas, mas eu estou sofrendo por uma coisa lá da minha outra vida, né? É muito injusto isso, não é? Porque eu estou pagando uma coisa que eu às vezes nem lembro do que é, né? Porque eu não lembro de outra vida, por exemplo, estou falando de mim, eu não lembro que eu tive outra vida, né? Eu não acredito nisso. Então, quer dizer, então eu vou estar pagando por uma coisa que eu nem lembro. Para mim poder redimir, eu preciso saber do que eu estou pagando. Então, é uma incoerência você não saber, porque eu não tenho noção das minhas vidas passadas, eu nem acredito que eu tenho. Então, é uma resposta que não tem muito a ver, né? Eu estou sofrendo por causa dos meus antepassados. Não. A Bíblia é bem clara, né? Cada um paga pelo seu erro, tá? Ninguém paga pelo erro de ninguém. Eu não posso pagar pelo erro do meu pai e da minha mãe. Não. Se eles erraram, eles têm que pagar. Senão Deus seria injusto. Não é verdade? Então, tem muitas teorias. Agora, respostas mesmo, é um mistério, foi o que eu falei. Né? Ninguém vai conseguir explicar, né, 100% isso. Agora, o cristianismo, ele tem uma luz para esse tema. Tá? E o que é baseado, essa resposta é baseado no quê? No sacrifício de Jesus. Quem mais, né, sofreu do que ele? E aí? Quem? Sem culpa nenhuma. Jesus não teve culpa no sofrimento que ele passou. Né? Tanto que ele reclama, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Né? Ou então ele pediu para Deus, afasta de mim esse cálice, mas não faça a tua vontade, mas a minha. Então, quer dizer, Jesus passou por tudo aquilo, inclusive a Bíblia fala que ele teve pavor da morte, né? Mas ele passou por isso e ele não precisava passar. Não é? Então, quer dizer, então Jesus sofreu injustamente. Não é? Então, a gente só consegue explicar a questão do sofrimento olhando para Jesus, olhando para o crucificado. Por isso que nós católicos contemplamos o Cristo crucificado para entender o sofrimento também. Não é só para lembrar que Jesus morreu por nós e nos deu a salvação, mas também lembrar que ele, né, sofreu injustamente. Se ele sofreu, eu como pecador, eu também tenho que, entre aspas, né, pagar pelos meus erros, vamos dizer assim. Não é verdade? Se Jesus, que era inocente, pagou, não é? Então, eu também, que sou um pecador, também preciso, se eu errei, eu preciso pagar, não é verdade? Então, tem uma certa lógica aí. Tá? E muitos outros justos, né, que serviam a Deus, né, os apóstolos, né, todos eles morreram martirizados, os cristãos do primeiro século foram todos eles martirizados. Né? Então, a gente vê aí muito sofrimento em pessoas cristãs, santas. Né? Os próprios santos da igreja, se a gente vê a história deles, eles sofreram demais. A gente pega aí um São Francisco de Assis, né, um Padre Pio, né, que receberam as chagas de Cristo, né, morreram com as chagas de Cristo, a Santa Rita de Cássia, que recebeu um estigma na testa. Então, quer dizer, muito sofrimento físico, vamos dizer assim, fora o sofrimento espiritual. Quantos santos tiveram sofrimentos espirituais, né, tentações do demônio, e várias coisas, né? Então, nenhum de nós está livre do mal, gente. Então, mas da onde vem o mal? Tá? Vem de Deus? Isso é outra coisa que muita gente fala, né? Se Deus é bom, por que Deus, né, permite o mal? Ou é Ele quem manda? Eu já fiz um vídeo aqui, né, falando sobre quem é Deus, que Deus é a bondade infinita, Deus é bom. Se Deus é bom, obviamente, ele não pode fazer o mal. Então, o mal, primeira coisa que a gente tem que entender, o mal não vem de Deus. Tá? Deus é perfeito, é santo. Tá? Então, todo o mal que existe no mundo não procede do Pai, não procede de Deus, da Santíssima Trindade, não vem de Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender. Então, tire isso da cabeça. Você que sofre, né? Você que perdeu uma pessoa que você ama, jamais culpe Deus pelo seu sofrimento. Ele não tem culpa. Acabei de falar aqui. Ele próprio sofreu sem ter culpa, Jesus. Então, ele não manda sofrimento, ele não manda dor para ninguém, tá? Então, o fato de uma criança nascer defeituosa, né, nascer com câncer, não culpe Deus, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender.
Então, se não é Deus quem manda o mal, quem é que manda? É aí que nós vamos trabalhar. Agora, antes disso, eu quero explicar uma coisa. Deus, ele não manda o mal, mas ele permite o mal. Aí é que está. É isso que a gente não entende, não é? Ele não manda, não é ele quem manda. Pelo contrário, Deus fica triste com o sofrimento, com o mal, né? Senão Jesus não teria feito várias curas. Por que Jesus fazia várias curas para libertar o povo do mal? Então, Deus não é a favor do mal. Agora, muitas vezes, ele permite que o mal aconteça, tá bom? Com uma finalidade. Qual é essa finalidade? Tá? Primeira coisa, a nossa santificação, a nossa purificação. Quantos não dizem, né? Muitas vezes a gente precisa ir a Deus pela dor do que pelo amor. O correto seria ir pelo amor, né? Mas quantos não vão para Deus pela dor? Quantos? Não precisa passar por um sofrimento muito grande para lembrar de Deus. Então, muitas vezes Deus permite um sofrimento por causa disso, para a pessoa ver se, né, se toma emenda, vamos dizer assim, não é? Então, outra coisa, isso aí a igreja ensina, tá? A igreja ensina. A igreja católica ensina. Deus permite o mal para tirar desse mal um bem maior. Se Deus não fosse capaz de um mal tirar o bem, ele jamais permitiria que o mal acontecesse. Isso a gente tem vários exemplos na Bíblia e fora da Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. José do Egito, lembra dele? Aquela história, passou há pouco tempo aí uma novela de José. O que aconteceu com ele? Ele foi vendido pelos irmãos por inveja, porque ele tinha sonhos e os irmãos tinham inveja dele e venderam ele lá para o Egito, não foi? Não foi o mal? Foi o mal, não foi? O que aconteceu? Ele virou, não é? Lá, chefe lá do Egito, governador, né? O braço direito do faraó. E o que aconteceu? Livrou o povo da fome. Então, aí depois ele próprio fala, está escrito na Bíblia, ele fala, né? O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem para salvar vocês. Olha aí. Então, aquele mal que eles fizeram, né, de vender o irmão, Deus aproveitou aquele mal e do mal tirou um bem. Entendeu? Que foi a salvação deles, né? Ele virou lá chefe lá e pôde livrar os seus irmãos da fome. Olha aí, como é que Deus aproveita um mal para tirar um bem. Entenderam? Já falei aqui, Jesus, não é? Do maior mal que houve na história da humanidade, o sacrifício do Filho de Deus, Deus tirou o maior bem, que foi a nossa salvação. Mas para isso, olha o que Deus teve que pagar. Tanto que naquele filme A Paixão de Cristo aparece Deus chorando, né? A lágrima de Deus caindo, né? Mas aí o que aconteceu? Quantos não se converteram, né? Até mesmo judeus ali mesmo, né? Muitos não se converteram, mas muitos se converteram, soldados romanos, o próprio São Longuinho, que a igreja diz que virou até santo. Então, quer dizer, quantos não precisa passar por um sofrimento? Então, Deus às vezes permite aquele mal para desse mal tirar um bem. Isso aí todos os santos da igreja falaram, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, senão Deus não permitiria que o mal acontecesse. Entendeu? E tem vários exemplos disso na Bíblia e fora da Bíblia. Tá? Então, a gente tem que entender isso, tá, gente? Quando a gente sofre, tá? É para quê? Para nos corrigir. Muitas vezes Deus nos corrige por um sofrimento, para nos fazer mais humildes. Quantas pessoas ficam mais humildes no sofrimento? Não é? Precisa passar por aquilo ali para ver que depende de Deus, depende de outras pessoas. Né? Tem gente que acha, eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Quando está ali num sofrimento muito grande, não é? O Padre Léo deu esse testemunho. Não é? Ele deu esse testemunho quando ele estava lá com câncer. Ele falava, né, que as pessoas tinham que limpar ele de xixi, de cocô. Então, quer dizer, a gente passa a depender do outro num sofrimento muito grande. Entendeu? Ele dependia de tudo, até para trocar ele, né? Ele precisava. Então, quantas vezes a gente também não precisa do outro num sofrimento? Então, muitas vezes Deus nos purifica também para isso. Permite o mal para desse mal tirar um bem. Tá bom? Agora, outra coisa que a gente tem que entender também. Entendeu? O mal, ele acontece também por causa da liberdade humana. Eu fui criado livre. Eu, ser humano, homem e mulher. Eu sou livre. Então, desde o momento que eu sou livre, o mal pode acontecer. Eu posso escolher o bem, eu posso escolher o mal. Se eu escolho o mal, eu estou
vai acontecer, né, aquilo que eu escolhi. Entendeu? Então, por causa do mau uso da minha liberdade, o mal acontece. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de dar quando eu estou dando aula para os meus alunos. Né? Quem é meu aluno aí sabe que eu já dei esse exemplo várias vezes na sala de aula. Vamos supor que eu estou dirigindo no meu carro ali bonitinho, né? Não estou correndo, não estou nada. 80 km por hora, não estou correndo. Vem um doido de lá, bêbado, embriagado ou imprudente, e bate em mim. Né? Bate em cima de mim, né? E eu vou para o hospital, machuco ou até perco a minha vida. Que culpa que eu tive? Nenhuma, não é verdade? Mas o outro me atingiu. Por quê? Porque usou mau uso da liberdade. Né? O mau uso da liberdade dele virou libertinagem. Por isso que São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, se o carro despencar de lá e bater em mim, não é culpa de Deus. Não, não é culpa dele, é culpa da imprudência do homem. Não é verdade? Então, o mau uso da liberdade humana acarreta também o mal. Tá bom? Então, muitas vezes também eu sofro, não é só por causa de mim, mas também por causa do outro. Entendeu? Porque nós somos solidários, nós somos um corpo. A igreja, por isso que né, São Paulo ensina, nós somos o corpo de Cristo. Se você corta um dedinho assim, o corpo todo sente, não é verdade? Então, mesma coisa. Né? Então, nós fazemos parte de um corpo, vamos dizer assim, nós fazemos parte da igreja, não é? Então, uma coisa que o outro faz também me atinge. Né? Tem até um ditado que fala, né? Não sei se é um ditado ou se é uma música, né? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, é isso aí. Se um se alegra, eu também me alegro. Né? Se o outro sofre, eu também sofro. E a mesma coisa é o mal. O mal do outro também, às vezes, pode me atingir. Entendeu? Mesmo. O pecado do outro também, às vezes, pode me atingir. Entendeu? Igual eu falei aqui, a questão do acidente. Né? O pecado dele, às vezes ele está embriagado, eu estou certinho aqui, o pecado dele me atingiu. Entendeu? Por quê? Porque a gente nesse mundo aqui, a gente é solidário com o bem e também com o mal. Entendeu? Agora, a maior explicação que a gente tem para a questão do sofrimento, né, e do mal é essa palavra terrível chamada pecado. Tá? Então, o pecado é a razão de todo o mal, de todo o sofrimento e de toda a morte que existe no mundo. Se não fosse o pecado, não existiria dor, sofrimento e nem morte. Isso não sou eu que estou dizendo. A Sagrada Escritura diz isso e a Igreja confirma. Tá? Se não houvesse o pecado, não haveria nada de ruim. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Entendeu? E antes da morte vem o quê? O sofrimento. Né? O sofrimento também é consequência do pecado. Não somente do meu pecado, mas do pecado de toda a humanidade junta. Tá? Então não é só o meu pecado, é o pecado de todos. Acarreta o mal para todos. Entendeu? Por isso que o inocente sofre, por isso que o justo sofre. Entendeu? Então não é só eu não sofro só por causa do meu pecado, mas eu sofro também por causa do pecado da humanidade. Nós rezamos aquela oração do texto da misericórdia, quem é católico aqui sabe. Às 15h, nós rezamos, né, o texto da misericórdia. O que nós rezamos lá? Senhor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por que a gente reza isso? Porque o pecado nosso e do mundo acarreta sofrimento, acarreta morte, né? Acarreta tudo que é de ruim, tudo que é de mal. Então nós temos que pedir a Deus, né, pelos nossos pecados e pelo pecado da humanidade, que nos atinge. Entendeu? Não é só o meu pecado. Não, se fosse só o meu pecado, beleza, eu pedia perdão a Deus, né, e estava perdoado. Mas e aquele que não se arrepende? Então, por isso que a gente faz penitência também, né? Na própria igreja também a gente tem uma parte que a gente fala, né? Orar por aqueles, né, que não creem, né, que não adoram, que não esperam, que não creem em ti. Então, quer dizer, então a gente também faz penitência, não só pelo nosso pecado, mas também pelo pecado do outro também, para que o outro também se converta.
Porque se todos se convertessem, se ninguém mais cometesse pecado, acabaria o mal no mundo. Mas isso não vai acontecer até Jesus voltar. Isso está bem claro. Ninguém consegue ficar sem cometer pecado. Então, o pecado acarreta o mal. Entendeu por que uma pessoa sofre? Por que um inocente sofre? Por que uma criança nasce defeituosa? Ela não tem culpa, realmente não tem. Mas não é só o pecado dela, ela também, infelizmente, paga, entendeu? Pelo pecado da humanidade inteira. Entendeu? Inclusive, ela nasce com o pecado original, que é apagado no batismo. Entendeu? Então, quer dizer, todos nós nascemos com o pecado original. Isso também é uma aula também que eu vou fazer aqui, se Deus quiser, também sobre o pecado original. Então todos nós somos solidários. Tá? Então, por isso que o inocente também sofre. Entendeu? Por causa, além dele, né, de ter o pecado dele, também tem o pecado da humanidade também, que acarreta sofrimento. Tá? Então, nós temos exemplos, vários exemplos aí. Eu já dei o exemplo aqui de Jesus, que é o maior exemplo que nós temos. Mas nós temos também outros exemplos também que nós podemos dar aqui. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, do Antigo Testamento, Jó. Né? Alguém aqui, não sei se já leu, já teve oportunidade para ler o livro de Jó. Quem ainda não pôde ler, leia. Entendeu? O próprio profeta Jeremias também, reclamou também do sofrimento, né? Daquilo que ele estava passando. Mas eu gosto mais de Jó. Né? Jó é um livro que nos ensina a questão do sofrimento. Por quê? Porque ele era justo diante de Deus. Ele não fazia nada de errado. Tanto que ele fala que, né, eu não estou sofrendo por causa de um erro meu. Não. Por quê? Porque realmente ele estava sofrendo, né, sem ter culpa nenhuma. Mas aí que está. Deus permitiu que o sofrimento tocasse em Jó. Né? Então, quer dizer, Deus permitiu que o demônio tocasse na vida dele. Mas o que Deus falou para o demônio? Você só não vai tocar na vida dele, você só não vai matar ele. Isso aí você não vai fazer. Olha como é que até para agir o demônio precisa da autorização de Deus, tá vendo? Então, o inimigo, ele nos tenta, a igreja ensina, né? O diabo, ele nos tenta, com certeza. Mas só se você der brecha e com a permissão divina. Se você está em Deus, ele só te atinge se Deus permitir, como aconteceu com Jó. Não é? Por isso que você tem que estar sempre ali, né? Andando coladinho com Deus. Tá bom? A igreja compara o demônio com um cão amarrado na corrente, né? Um pitbull. Ele só vai te morder se você for lá mexer com ele. Não é assim? Se você não for lá mexer com ele, ele não vai te morder. O demônio é assim. Entendeu? Se você não mexer com ele, se você não procurar ele, não é? Fazendo coisas erradas, né? Cometendo pecado, né? Indo para satanismo, para esses ocultismo, mexer com esse negócio de magia negra, se você não mexer com essas coisas, né? Se você estiver em Deus, você está protegido. Né? A menos que Deus permita que aquilo ali te atinja, né? Para poder você ficar mais santo. Isso aí aconteceu com muitos santos, mas isso aí é só para pessoas escolhidas mesmo por Deus, igual foi Jó, que Deus sabe que essa pessoa tem condição de vencer esse sofrimento. Porque tem pessoas que são fracas, tem pessoas que não conseguem vencer aquele sofrimento ali, aquela tentação. Né? Agora tem pessoas que são mais fortes. Né? Então, no caso de Jó, ele perdeu tudo. Leiam lá o livro de Jó. Né? Tá lá no livro, antes dos Salmos, né? É o livro sapiencial da Bíblia. Então, Jó era um homem justo, que não fazia nada errado. Então, Deus permitiu, né, o sofrimento tocasse e Jó perdeu tudo, gente. Jó perdeu os bens materiais, Jó perdeu a saúde, ficou leproso, Jó perdeu toda a sua família, perdeu todo mundo, filhos. Aí a mulher dele chegou para ele e falou: por que você não amaldiçoa a Deus e morre? A mulher dele falou isso para ele. E o que ele falou para ela? Você é uma insensata, você não sabe o que você está falando. Não é? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Olha só o que é um homem de fé. Não é? Mesmo no sofrimento, ele pôde falar isso para a mulher dele. Não é? E aí ele foi e falou uma outra frase, né? Se nós aceitamos de Deus a felicidade, as coisas boas, por que eu não vou aceitar a infelicidade, as coisas ruins que Deus manda? Por quê? Porque o judeu, no Antigo Testamento, ele acreditava que tudo que acontecia com ele de bom ou de mal vinha de Deus. Ele não tinha essa noção que nós temos que Deus não pode fazer o mal.
Então, tudo aquilo que acontecia com ele de bom ou de mal, ele achava que era Deus que estava mandando. Por isso que ele fala, né? Se eu aceito a felicidade, também aceito a infelicidade que Deus está me mandando. Mas não é Deus que mandou, Deus permitiu, é diferente. Entendeu? Mas mesmo assim ele continuou fiel a Deus. Entendeu? E depois o que aconteceu com ele lá no final? Ele recebeu tudo em troca. Tudo aquilo que ele havia perdido, porque ele permaneceu fiel no sofrimento, tudo aquilo que ele perdeu, ele recebeu em dobro, porque ele foi fiel a Deus no sofrimento. Né? Então isso é uma lição para cada um de nós. Né? Porque sofrimento, gente, faz parte da vida. Tá? Quem de nós que não sofre? Quem de nós que não perde uma pessoa? Não é? O Padre Léo contava uma história de um homem, né, que perdeu uma pessoa, né, aí foi para um lugar lá e foi perguntar, aqui morreu alguém? Sim, morreu. Aí foi para um outro lugar, aqui morreu alguém? Sim, morreu. Aí depois ele, né, se tocou que aonde que ele fosse, né, ele iria perceber que alguém já tinha perdido uma pessoa querida, porque não existe aquela pessoa, né, que não tenha passado por um sofrimento ou que não tenha perdido uma pessoa querida. Faz parte da vida, gente. Né? Sofrimento faz parte da vida. Agora, e aí, você está preparado? Será que você está preparado para um sofrimento muito grande, para passar por uma dor muito grande? Porque isso também te faz ficar mais forte. Cada dor que você supera, cada sofrimento que você supera em Deus, te faz uma pessoa mais forte. Entendeu? Então, Deus também permite muitas vezes isso para testar a nossa fé. Porque é muito fácil falar que crê em Deus quando está tudo bem. Aí é muito fácil. Né? A tal da teologia da prosperidade. Né? Deus me deu casa, me deu carro, né? Uma saúde maravilhosa, uma família perfeita. Aí é muito fácil crer em Deus. Qualquer um quer. Agora, quando você está ali no fundo do poço, aí que você prova. Realmente. Tem um santo da igreja, Santo Afonso de Ligório. Né? Ele dizia assim, você quer agradar a Deus? Faça duas coisas. Primeiro, faça a vontade de Deus na sua vida. Tá? Faça toda a vontade de Deus, ou seja, sirva ao Senhor, siga os mandamentos, não peque. E segundo, para você agradar a Deus, aceite tudo o que te acontecer, de bom e de ruim. E é uma verdade. Se a gente fizesse isso, a gente não sofreria. Mas por que a gente sofre? Porque a gente não sabe sofrer. Tá? Tem um livro muito bom que nos ensina a sofrer. Sofrendo na fé. Você que sofre, sofra na fé. Porque se você não sofrer na fé, você vai sofrer em desespero. Aí é pior. Você vai sofrer desesperado. E o desespero é um mau conselheiro. Você acaba falando besteira, blasfemando contra Deus. Não é verdade? Então, esse livro te ensina a sofrer na fé, como Jó fez, e tantos santos fizeram, né? E tantos personagens bíblicos fizeram, né? Não reclamaram do sofrimento. Pelo contrário, né? Aceitaram aquilo ali para a sua vida. Aquilo que você pode mudar, você deve fazer. Lógico, não estou falando aqui também que eu estou sofrendo, então não vou tomar remédio, não vou no médico. Não é isso que eu estou falando, tá? Não estou dizendo isso. Se o seu sofrimento é físico, né, toma um remédio, vá no médico. Né? Não estou falando para você ficar de braço cruzado. Não é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Eu estou falando aquilo que você não pode mudar. Fez tudo que é humanamente, foi no médico, tomou remédio, já rezou. Outra coisa importante, né? Faça a sua oração. Deus te curou? Amém, aleluia. Mas nem sempre Deus vai te curar. São Paulo tinha um espinho na carne, pediu 3 vezes a Deus para curar e Deus não curou. Não é verdade? Então, não é porque você é cristão, porque você serve a Deus, que você vai ser curado de todas as doenças. Não, não vai. Então, aquilo que você não pode mudar, aceite. Entendeu? Ofereça a Deus esse sofrimento. Isso os santos ensinam. Isso eles fizeram. Ofereça o seu sofrimento a Deus, como Jesus fez, como Nossa Senhora fez. Né? Quem sofreu mais do que a Virgem Maria? Gente, só Jesus. A igreja ensina que depois de Jesus, ninguém sofreu mais do que Nossa Senhora. Ver o seu filho, né, pregado sobre 3 pregos, ensanguentado como Jesus. Veja o filme A Paixão de Cristo, você vai ver. Você chora junto com Nossa Senhora. A igreja ensina que Jesus sofreu a paixão e Maria sofreu a compaixão. Ninguém sofreu. Por isso que Simeão vai dizer para ela, né, uma espada transpassará a tua alma. Não é o teu coração.
a tua alma. Né? Ninguém aguentaria. Ela ficou ali de pé, vendo aquele sofrimento do filho ali, e ficou ali. Você viu Nossa Senhora blasfemar? Ela falar alguma coisa contra Deus? Ela poderia falar, porque meu filho é santo, não fez mal para ninguém. Nossa Senhora fez o quê? Ó, aceitou o sofrimento. Né? Então, gente, é isso que nós temos que fazer, oferecer a Deus também aquilo que a gente não pode mudar. Fez tudo que é humanamente, faça o que é humanamente, faça. Vá ao médico, tome remédio, faça a oração, reze, peça a Deus a cura, né? Peça alguém para rezar por você, a oração de intercessão, vá num grupo de oração. Não estou falando que não seja para fazer isso. A Bíblia manda fazer, né? Senão Jesus não tinha curado tanta gente. Tá? O livro do Eclesiástico, né, no capítulo 33, fala que é para a gente procurar o médico. O médico também é da vontade de Deus. Muita gente morre porque não vai procurar o médico. Né? Então, não estou falando isso não. É para procurar. Deus cura também pela medicina. Ok? Fez a oração, não foi curado? Vá ao médico. Agora, já fez tudo que é humanamente possível? Aceite. Até mesmo a partida de um ente querido, que é a hora mais dolorosa para uma pessoa. É uma hora que você não tem nem palavras para falar para ninguém. Não precisa nem falar. Você sendo uma presença ali, né, para aquela pessoa que está ali, que perdeu uma pessoa, já é o suficiente. Você não precisa nem falar nada, porque o sofrimento é de cada um. Então, às vezes, as palavras são desnecessárias. Mas o importante é você entender o quê? Né? Que até mesmo a perda de uma... Primeiramente, né, que Deus levou o que é dele. Né? Isso a igreja ensina. Né? Deus levou aquilo que é dele. Não é verdade? O Salmo 99 diz, né, somos de Deus, dele viemos e para ele voltaremos. Né? Então, o que adianta você blasfemar? Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe. Levou o que era dele. Antes de ser seu pai, ser sua mãe, ser seu filho, é dele, é filho dele. Entendeu? Então aceite. Né? Até porque isso aqui é uma passagem. Todos nós vamos. Mas e como a gente está vivendo a nossa vida? Né? Então, quer dizer, às vezes, até mesmo a morte nos ensina muita coisa. Será que você perdeu seu pai, mas você ainda tem sua mãe? Será que você não precisa valorizar mais a sua mãe que está viva? Olha aí. Os seus irmãos, não é? Ser uma pessoa mais presente, curtir mais as pessoas que você ama, não é verdade? Então a morte também nos educa, nos ensina muita coisa. Padre Léo falava muito isso, né? Que a gente conhece uma pessoa é no velório. E é verdade. É verdade o que ele falava, né? Ele conta isso nas palestras dele, né? Que ele ia em velório e que ele não gostava de ir em velório. Entendeu? E eu estou aprendendo com ele. Também tenho evitado muito em velório, porque realmente, entendeu? Tem aquelas pessoas lá que ficam lá dando aquele show no caixão, né? O que é isso? Peso de consciência. Porque a pessoa que tem peso na consciência, ela fica lá dando escândalo. Não que você não tenha que sentir, você pode chorar. Jesus também chorou quando Lázaro morreu. Não estou falando que você não possa chorar a pessoa que morreu, não estou falando isso. Mas ficar naquele desespero, naquela... podia ter me levado junto. Isso é peso de consciência, né? Será que realmente, igual eu falava, será que a pessoa realmente vivia, né? Falava, eu te amo? Será que você falou já hoje, eu te amo para essa pessoa? Aí depois morre e você vê aquele peso na consciência, poderia ter falado e não falei? Aí já não tem mais jeito, não é verdade? Então, quer dizer, muita gente conhece a pessoa é no sofrimento, é no velório, não é verdade? O que a gente tem feito de bom, né, para a pessoa enquanto ela está viva, não é verdade? Então, é para se pensar, não é verdade? Então, muitas vezes, Deus nos educa pelo sofrimento, entendeu? Para quê? Para desse mal, Deus tirar o bem, entendeu? Então, algumas pontuações aqui para a gente entender. Primeiro, Deus não é o autor do mal, jamais. Deus é bondade infinita, entendeu? Deus não manda o mal, mas ele permite. Para quê? Para a nossa santificação, para a nossa purificação, né? Até para nos educar. Deus nos educa também pelo sofrimento, né? E quais são as causas do sofrimento? Mau uso da liberdade humana, pecado, o meu pecado e o pecado da humanidade inteira acarreta sofrimento, acarreta dor, acarreta morte, não é verdade?
E o justo, ele sofre por quê? Porque ele participa, não é, do sofrimento da humanidade inteira. Entendeu? Vou dar aqui mais um exemplo. Já estamos aí quase no final do nosso vídeo de hoje. Vou dar mais um exemplo. Estamos passando aí por uma pandemia. Não é verdade? Graças a Deus deu uma diminuída, mas tivemos aí o auge da pandemia. Quantos inocentes não morreram? Não é verdade? E aí? Então, quer dizer, foi Deus quem mandou? Não, não foi Deus quem mandou. Foi Deus que permitiu. Por quê? Por causa do pecado do homem. Não é verdade? Gente, hoje a gente só tem pecado no mundo. Entendeu? Claro que existem as pessoas boas. Lógico que existe. Né? E se não fossem essas pessoas, né, se não fossem os bons, né, Deus já teria, vamos dizer assim, acabado com a humanidade, vamos dizer assim. Então, estou falando simbolicamente, porque Deus não destrói a sua alma, tá? A sua obra. Estou falando simbolicamente. Tá? Se não fosse pelos bons, né, Deus já teria acabado com esse mundo. Mas, por causa dos bons, é que Deus ainda tolera, vamos dizer assim. Mas que o sofrimento, que o mal está aí alastrado, está. Tá? Está. É só você ligar aí a televisão, ligar a internet, né? As leis que são aprovadas hoje no mundo, né? Vê aí as leis que estão para ser aprovadas se tem a ver com Deus. Pelo contrário, tudo anti-Deus. Né? Agora vivemos, há pouco tempo agora, o Natal. Tem países na Europa que não pode mais celebrar o Natal como nascimento de Jesus, não. Natal agora é a festa das luzes. Não é o nascimento de Jesus mais. É a festa das luzes. Ou seja, não pode mais falar que o Natal é o nascimento de Jesus. Não pode. Não pode mais falar de Deus nas escolas, né? Não pode ter aula de religião nas escolas. Tem que tirar os crucifixos das paredes. Não pode usar crucifixo mais nos estabelecimentos. Antigamente, você chegava num restaurante, em qualquer lugar, tinha um crucifixo na parede, não é? Não pode, tem que tirar. Isso ofende as pessoas. Né? Jesus ali ofende. Né? Uma representação de Jesus ali na cruz ofende as pessoas. Né? Então não pode. Né? Não pode ter mais a Sagrada Escritura nas escolas. Né? Não pode. Então, ou seja, tudo aquilo que é cristão, tudo aquilo que é as coisas de Deus, não pode. Entendeu? Você não pode falar nada. Né? Contrário a essas leis que a gente não concorda. Você tem que aceitar goela abaixo. Não é verdade? Se você falar, nossa, mãe do céu, te martirizam aí. Nossa, você é intolerante, você um monte de coisa. Entendeu? Você não pode falar, você tem que aceitar e ficar quieto. Aí o que acontece? Aí o mal acontece, aí o mal vai. Jesus, né, blasfêmia contra Jesus, contra Nossa Senhora, contra os anjos, contra os santos, contra a igreja, profanações, né, contra a igreja, quebrando imagens, enfiando imagens nos órgãos genitais. E aí? É o que eu expliquei no vídeo. Deus não manda, mas Deus permite, ué. É a liberdade humana. Entendeu? Aí a gente, infelizmente, a gente ainda está aqui, nesse mundo, a gente acaba pagando. Aí os inocentes sofrem. Né? Quantos que morreram nessa pandemia inocentes? E aí? Entenderam? Então, infelizmente, a gente acaba pagando pelos erros do outro. A China, não é? Que mandou esse vírus, começou lá, é um país comunista, ateu. E aí? Você não pode falar de Jesus na China. Poucas pessoas. Agora que eles estão... Alguns missionários conseguem ainda falar alguma coisa, mas antigamente você não poderia falar de Deus nesses países, China, Cuba, não é? E outros países comunistas, você não podia falar de Deus, de Jesus. Entendeu? Então, quer dizer, aí o que acontece? Se você apaga a luz, o que acontece? Vem a escuridão, não é verdade? Aí, se você chuta a canela de Deus, e aí? Gente, isso é muito fácil da gente entender. Não é? Muito fácil. Né? Se Deus está sendo expulso das escolas, das casas, das ruas, não é? Dos carros,
Se Deus está sendo expulso, Deus vai embora. Por quê? Porque Deus ele não arromba. Não. O que o Apocalipse fala? Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Olha aí. Então, Deus não arromba. Se não querem ele sai de fininho, vai embora. E aí? Não tem aquele ditado? Se está ruim com Deus, está pior sem ele? Imagina. Não é verdade? Então, quer dizer, é para a gente refletir. Então, essa pandemia aí, ela trouxe um aprendizado muito grande para a gente. Não é? E muitas pessoas não aprenderam. Né? Muitos não aprenderam. Continuam no mesmo egoísmo, na mesma falta de amor, na mesma falta de perdão. Não é verdade? A pandemia não nos ensinou a amar. Não, ficamos mais egoístas, não é? Não é verdade? E aí? Então, aí, gente, o mal faz a festa. Aí o inimigo faz a festa. Entendeu? Então, vamos pensar. Vamos pensar. Agora, quanto mais perto da luz a gente ficar, aí mais o sofrimento pode até nos atingir, mas a gente vai ter força para vencer. Tá bom? Então é importante a gente entender isso. Então, se você é um servo de Deus, se você serve ao nosso Senhor, entendeu? Mesmo que você passe pelo sofrimento, você vai ter força para vencer aquele sofrimento. E com Deus você vai vencer. Entendeu? Com Deus você vai vencer. E foi o que eu falei. E aquele sofrimento vai te fazer mais forte. Agora, se você não tiver ali, né, na rocha, que é Deus, aí você vai sofrer muito mais, no desespero. Por isso que muita gente... Por que muita gente chega ao suicídio? Depressão todos nós podemos ter. Todos nós sofremos de depressão. Até o próprio salmista, a gente tem vários salmistas depressivos. Na minha angústia clamei ao Senhor. Isso é o quê? Depressão. Então, não estou falando que a gente não vai ter momentos de angústia, de depressão. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Eu estou falando que quando essas coisas acontecerem, né, para a gente buscar uma saída em Deus e também nas pessoas, né, ou nos médicos, ou na nossa família, não deixar que essas coisas nos vençam. Né? O cristão não pode ser vencido por essas coisas, pelo contrário. Né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores, né, em Cristo Jesus. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje, desse tema de hoje. É um tema complicado, difícil de explicar, mas é isso que a igreja nos ensina, é isso que o cristianismo nos ensina. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe aí nos comentários aí, que a gente vai respondendo aí de acordo com o que vocês forem colocando. Tá? E deixem sugestões de temas aí, gente, para a gente poder abordar aqui. Esse ano nós vamos abordar muita coisa boa. Além do estudo da Sagrada Escritura que nós vamos fazer, já começamos, nós também vamos abordar aqui muitos temas interessantes, que muita gente pergunta, tem dúvida, mas às vezes fica com vergonha. Então, a gente quer abordar aqui para tirar a dúvida do nosso povo. Né? E muitas vezes a gente fica na ignorância, né? A gente às vezes fala até alguma besteira sem pensar, porque a gente às vezes não para pensar. Deus nos deu inteligência para que a gente possa estudar a fé e também pensar um pouco. Né? Porque muitas das coisas também têm lógica. Então, às vezes, no sofrimento, a gente às vezes não consegue raciocinar, mas às vezes com a cabeça fria, depois a gente consegue pensar melhor. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos, Senhor, e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa abençoar a tua família, tá? Te dê uma santa noite e que até um próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.